Ainda passando dificuldade com seus ambientes porque não estão ficando limpos adequadamente? Você tem alguém que faz a gestão do seu facilities? Quando eu faço essa pergunta, gente, quando eu pergunto se você tem alguém que faz a gestão do seu facilities, porque tem gente que usa da estrutura da terceirização e não sabe exatamente qual que é as funcionalidades do facilities. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que às vezes acha que fazer terceirização é apenas selecionar uma empresa de prestação de serviço de limpeza, as famosas conservadoras. Às vezes as pessoas acham que toda conservadora faz gestão de facilities e não faz. E tem empresas que estão comportando no formato, estão trabalhando no formato ali exatamente de selecionar e recrutar as pessoas. E fazer gestão de facilities não é apenas selecionar e recrutar. É um processo mais amplo, é um processo mais garantido, é um processo mais assertivo. Porque quando eu exerço a função de selecionar as pessoas e entregar para você, eu estou me eximindo de um compromisso e você precisa deixar que as pessoas façam o trabalho dela. Por que isso acontece? A maioria das vezes quem toma o serviço não permite que as pessoas, não permite que o terceiro também faça o trabalho dele. É preciso você entender isso. Agora, quando eu apenas entrego para você, coloco as pessoas aí para você e não entrego um trabalho por completo, consequência disso será uma sobrecarga. Consequência disso você vai trabalhar mais, você vai ter mais desgaste, você vai perder mais energia, você vai sair do foco do seu negócio. E terceirizar é interessante sim. Fazer uma gestão de facilities eficiente com a terceirizada é importante. Faz com que você perca menos tempo, perca menos energia, te dá mais oportunidade de focar no objeto do seu negócio, melhorar o seu produto, o seu serviço. Tudo isso são propostas que o facilities traz para você. Agora, é preciso entender isso. E tem gente que às vezes, eu não vou culpar, porque às vezes as pessoas não foram preparadas e lidam pouco com a estrutura do facilities. Às vezes as pessoas acham, eu preciso de contratar uma empresa aqui para limpar o meu ambiente. Aí quando eu vou investigar, vou perguntar para as pessoas, porque todas as vezes que alguém me solicita e que eu entendi que aquele contato, aquele lead, ele é importante para o meu negócio, eu faço questão de fazer ali os meus primeiros contatos, faço uma visita, eu gosto de fazer uma visita presencial para entender as necessidades daquilo que a pessoa está buscando. E nas minhas visitas eu vou diagnosticando os processos, eu vou entendendo se as pessoas sabem lidar com facilities, sabem fazer uma gestão de facilities eficiente, ou se elas estão apenas buscando alguém para colocar ali pessoas para ela, porque estão cansadas de lidar com a terceirização, ou estão cansadas de lidar com as pessoas que colocam ali para elas. E quando as pessoas, pensem comigo, se você está buscando uma empresa terceirizada para fazer a gestão interna para você, ou se você está buscando alguém para limpar o seu ambiente, e por que não está dando certo? A maioria das vezes eu recebo 90% dos contatos que as pessoas fazem comigo, as pessoas já conhecem, já lidam com a terceirização, já tem serviço terceirizado, e elas já sabem como é que funciona, mais ou menos. A gente acha que elas sabem, elas acham que sabem, mas depois você vai analisar, você entende que elas não sabem como é que funciona o processo na íntegra. E aí eu vejo que as pessoas já têm ali. E qual que é o segredo? Por que então elas estão buscando trocar? Sabe por que elas estão buscando trocar? Porque quem está fazendo a gestão do seu facilities não entendeu o que você precisa. E quando se entregam apenas as pessoas para você, quando eu falei no início desse vídeo, que às vezes as pessoas estão apenas colocando, fazendo ali um papel de selecionar, faz a seleção de pessoas e recruta e te entrega aí, você se vira, isso não é fazer gestão de facilities. E às vezes as conservadoras estão comportando dessa forma no mercado. E tá tudo certo, porque às vezes a pessoa acha que a conservação e limpeza, ele não entendeu do processo e às vezes está achando que é só colocar as pessoas aí, mas não é só colocar as pessoas aí. É preciso planejar e fazer a gestão do facilities, e quando você entende que a gestão externa do facilities, ela vai te ajudar, é uma parceria, é um aliado para você, vai transformar o seu dia a dia, vai te dar mais possibilidades de você focar no seu negócio, você gastar mais energia no seu negócio, ao invés de você ficar gastando energia num processo que dá para você terceirizar. Se você terceirizou e ainda gasta energia nesse processo, pense bem no desafio que você tem. Você está tendo um trabalho dobrado, está tendo um retrabalho, está tendo um desgaste e também pagando dobrado. Porque mesmo que você seja o proprietário ou a proprietária do negócio, ou um gestor ou um gerente, você tem um custo, tem um salário que se paga para você. E ainda você paga para o terceiro, então você tem um custo dobrado.
Você está tendo um custo de ter que parar o seu tempo, e o terceiro recebe, mas não te entrega os resultados do jeito que você precisa. Então você tem um custo dobrado com isso. É preciso entender. Agora, como eu ter, Alencar, uma gestão de facilities eficiente no meu negócio? É preciso entender. Primeiro, você precisa selecionar, encontrar parceiros que sabem fazer e faz com assertividade, que tem ali um comprometimento com você. Segundo, você precisa confiar nesse parceiro. Se você não confiar nesse parceiro que ele vai fazer realmente o trabalho dele, fica difícil. Um relacionamento, quando não há uma confiabilidade no relacionamento nas partes, não dá para tocar. Às vezes é a mesma coisa. Quando você, por exemplo, contratou um determinado serviço e você não acreditou naquele serviço, não dá para tocar. E às vezes fica aquela relação de desconfiança. O parceiro não confia em você e você não confia no parceiro. Não é legal. Eu já falei que o segundo é você ter ali uma confiabilidade. E terceiro, entregue realmente os serviços para que essa pessoa faça na íntegra. Deixe tudo para que ela faça. Não tem essa, não estão fazendo. Para que vai direcionar a equipe? Tem gente que às vezes, quais erros mais comuns que às vezes as pessoas cometem no processo durante uma gestão de facilities? Elas cometem o seguinte erro: elas vão lá e direcionam a equipe, elas falam com a equipe, ou às vezes na expectativa, ou às vezes até já recorreu ao terceiro, e o terceiro não deu um poder de resposta, não reagiu àquela queixa que as pessoas queixaram ou reclamaram, e aí a pessoa vai fazer por conta própria. Então eu vou assumir aqui a coordenação, eu vou direcionar, eu vou fazer aqui aquilo que as pessoas, aquilo para manter os meus ambientes. Está errado. Na verdade, isso vai fazer com que você não vai ter os resultados. Primeiro, o terceiro vai acomodar, ele vai viver, ele vai se sentir confortável, acomodado, e você vai ter que continuar fazendo o seu trabalho, fazendo o trabalho dele, e não vai mudar a realidade. Então, o que é que você precisa fazer então? Fez um alinhamento de expectativa. Quando você contratou esse terceirizado, você fez ali um contrato com ele e ficou claro para ele quais seriam as atividades? Ficou claro para você quais... Porque às vezes as pessoas têm mania de dizer que eu sei, inclusive a gente fala com o efeito calango, a pessoa balança a cabeça, fala que entendeu, mas não entendeu nada. Então, qual é a minha relação nesse contrato? O que eu tenho que fazer? Você como tomador do serviço, o que você faz? E quem está sendo contratado, qual é a responsabilidade? O que ele faz por meio dos seus colaboradores que estão presentes ali? Então, isso precisa ficar claro. Agora, se você deixou isso claro no início da contratação, e por que você está fazendo o trabalho dele? É porque ele não está fazendo bem feito? Se ele não está fazendo bem feito, chame ele para uma conversa, diga a ele, olha, não está saindo de acordo com o combinado. Nós combinamos dessa forma, e uma das armadilhas que às vezes as pessoas ficam presas, e eu falo disso, e às vezes as pessoas ficam com os olhos meio arregalados para mim, uma das armadilhas que fazem as pessoas às vezes ficarem presas em um contrato onde a relação é ruim, onde às vezes os resultados do serviço não são bons, mas a pessoa fica presa naquilo que se paga. E aí ela fica presa naquilo que se paga, mas não tem aquilo que merece. Veja só, olha para você ver. Ficam presos, eu pago barato, mas aí não tem também. Eu pago, mas não tem. E tem gente que paga caro, mas não tem também do mesmo jeito. Por que não tem? Porque a relação está estremecida, a relação não ficou clara. E é preciso deixar exatamente, olha, eu preciso desse trabalho. Se não for dessa forma, não me interessa. É isso que você tem que ter a coragem e a ousadia de dizer. Não fique preso apenas no preço. Porque às vezes as pessoas ficam presas no preço. Eu contratei aqui, eu fui pelo menor preço. Ou às vezes eu fui por uma indicação, me indicaram aqui, mas não está certo, não está funcionando do jeito que eu preciso. Então você precisa ter a coragem de chamar esse parceiro, sente, converse com ele, diga a ele o que é que você precisa, porque a gestão de facilities, quando ela é bem feita, gente, você só tem a ganhar. Não tem essa de você ficar parando, perdendo seu tempo, perdendo a sua energia, para ficar ali lidando com a equipe, ou lidando com as pessoas, ou ainda buscando o resultado que não aconteceu. A gestão de facilities, ela acontece de uma maneira eficiente, mas desde que quem está fazendo seja também eficiente. Se as pessoas que estão fazendo a gestão para você não fazem de uma maneira assertiva, e eu falo disso por experiência própria. Há 25 anos, eu comecei no campo da prestação de serviço na empresa. Eu montei uma empresa de prestação de serviço na empresa, as famosas conservadoras, e só fui entendendo isso porque eu fui me aperfeiçoando, vim convivendo com empresas no segmento, vim convivendo com clientes de diversos nichos no mercado,
E eu aprendi muito com essas empresas. Inclusive, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu aprendi, não, porque eu aprendi. Então, assim, às vezes empresas que tinham culturas diferentes, inclusive empresas que vinham de outros nichos, de nichos distintos, que é inclusive no ramo da alimentação, a cultura deles é totalmente diferente. E às vezes, assim, quando nós falamos de gestão de facilities, às vezes as pessoas acham que fazer a gestão de facilities é apenas admiti-los e deixá-los nos ambientes. E aí o cliente tem que se virar. Aí você tem que demandar um profissional seu. Seja você da área do RH, seja você da área de logística ou da estratégia do negócio. Às vezes você tem que ficar demandando um profissional. Eu não sei quantas pessoas o seu negócio demanda, mas aí você tem que ficar parando ali, demandando uma estrutura interna sua para cuidar dessa equipe. E quando nós decidimos terceirizar, e a terceirização era para isso, é cuidar realmente. Por exemplo, você contrata um serviço de telefonia. Você tem que ficar interferindo na telefonia? Claro que não. A empresa de telefonia, ela te entrega o serviço que você contratou na íntegra. Agora, às vezes acontece falha em processo, às vezes acontece. E às vezes um telefonema, liga, conversa e resolve. E é dessa forma. E por que que na gestão operacional do Facilities tem que ser diferente? Por quê? Não tem que ser diferente. O que precisa fazer é os ajustes. E por isso, às vezes, onde as pessoas erram muito, porque não fazem os ajustes. Os ajustes é que será o diferencial no seu negócio, na sua vida, no seu dia a dia. Os ajustes vai permitir que você use mais o seu tempo, use mais o seu profissional estratégico do seu negócio e não tenha que gastar energia no foco, na gestão do Facilities. Quando a gente fala gestão do Facilities, e às vezes as pessoas acham que estão ligados simplesmente às áreas administrativas do negócio e não somente às áreas administrativas do negócio, não. O Facilities, ele funciona desde as áreas administrativas, desde as áreas estratégicas do seu negócio, até nos processos operacionais, inclusive no campo da limpeza. É muito comum hoje. Então, assim, o Facilities é para tornar o dia a dia das pessoas mais fácil, é para facilitar. Porque todos nós sabemos, todos nós que somos empresários, eu sou empresário no campo da prestação de serviços de limpeza, atuo em negócios distintos, diferentes da prestação de serviços de limpeza, e todos nós sabemos que cada negócio ele tem as suas particularidades, ele tem as suas áreas estratégicas que vai demandar. Não vai demandar só um tipo de profissional, só um tipo de... Só ali, exemplo, se você tem na sua estrutura, você tem gestores, administradores, você tem gerentes, você tem o pessoal do operacional, a equipe ali que faz da área jurídica, da área fiscal, da área contábil, e por aí vai. Uma empresa ela é composta de diversos departamentos. Por mais que às vezes a empresa é pequena, e às vezes as pessoas se confundem muito, a minha empresa é pequena, não preciso ter aqui uma gestão de Facilities, aí que você engana. Porque quando nós somos pequenos, e eu vivi isso na pele, às vezes a gente é pequeno, e cresce, e aí cresce desorganizado, é um problema que às vezes as empresas enfrentam. E aí está o segredo, é você realmente já se organizar para crescer e crescer com eficiência. Tem gente que às vezes poderia alcançar aí continentes com seus negócios e não alcança porque falta organização, e inclusive o Facilities é um gargalo que trava as pessoas, impedem as pessoas de crescerem. Por que eu falo? Impede. Às vezes a gente acha que não, mas cada minuto que a gente perde conta na vida da gente, cada minuto conta para o negócio da gente. E às vezes as pessoas não valorizam, mas é só 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, eu paro aqui, meia hora para ajudar a minha equipe aqui, tá tudo bem? Tudo bem? Soma esses minutos no longo dos 30 dias, soma esses minutos no longo de 12 meses, soma esses minutos no longo da sua vida. Quanto tempo jogado fora que você, se você for analisar, for somar, às vezes tem gente, se você for somar os minutos que você perdeu no seu dia, no dia a dia, soma isso aí no longo do tempo, quantas horas que você não perdeu, que você poderia estar utilizando isso, calcula para você ver o seu curso de formação profissional. Às vezes, quanto tempo você gastou na faculdade, soma isso para você ver. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas não valorizam minutos, mas os minutos precisam ser contados, os minutos farão a diferença. Às vezes, um curso determinado, a carga horária que a gente tem em determinados cursos, você sabe, quando você vai fazer um curso ou uma faculdade, você sabe qual é a carga horária, qual é o tempo de duração do seu curso. Analise isso e analise para você ver quanto tempo os profissionais ou as pessoas perdem, às vezes 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, e vai por aí. E a gestão do Facilities, ela é exatamente isso, é para tornar a vida das pessoas mais fácil, é para trazer facilidade. O Facilities, se for feito de maneira eficiente, vai tornando a vida das pessoas, vai tornando o dia a dia das pessoas mais fácil. E por que eu estou falando isso?
Tem gente que às vezes está passando, tem um negócio, montou um negócio, às vezes a empresa já existe há muito tempo, mas passa perrengue, passa dificuldade na gestão do facilities, inclusive na área da limpeza, vai lidando ali com a equipe da limpeza e lidar com a equipe da limpeza ou lidar ali com as partes mais estratégicas, pessoal da limpeza, da segurança, pessoal ali da área de manutenção, não é tão simples assim. Às vezes é uma área que às vezes as pessoas não dão a devida atenção e você, inclusive, converse com os profissionais que atuam nessa área, seja o pessoal da higienização, seja o pessoal da recepção, seja o pessoal da segurança. A maioria das vezes, por que esses profissionais se sentem inferiorizados? Por quê? Porque a maioria das vezes, porque as pessoas não dão a devida atenção. Quem usa a estrutura, quem usa a mão de obra deles, não dão a devida atenção. Acham que é qualquer um, acham que dá para fazer de qualquer jeito, e não é fazer de qualquer jeito, é preciso entender. Às vezes nós conversamos com os profissionais que vêm do segmento, você percebe que às vezes a pessoa está com uma baixa estima, a pessoa está desanimada, a pessoa está fazendo aquilo porque apenas ela encontrou uma oportunidade ali onde às vezes ela estava sem renda no mercado e ela foi para aquele campo de atuação porque ela não tem uma formação profissional. E quem demanda, quem contrata esse serviço, você que às vezes fez contratação direta ou mesmo terceirizou, então as pessoas não dão a devida atenção não olham para essas pessoas, não olham para esses profissionais como pessoas que precisam ser cuidadas, como pessoas que precisam estarem bem para produzirem bem, para fazer o seu negócio funcionar. É preciso enxergar essas pessoas, é preciso vê-las, é preciso não ver apenas. A gente precisa enxergar esses profissionais abaixo do uniforme, porque às vezes, eu falo isso porque às vezes nós que somos empresários do segmento, às vezes a gente uniformiza as pessoas, dá um uniforme para elas, alinham elas, deixam elas bem alinhadas, mas e debaixo, quem é o ser humano que está ali debaixo daquele uniforme? Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas dores? O que incomoda esse profissional? O que está deixando ele numa posição confortável ou desconfortável? Tudo isso a gente precisa analisar aí, e às vezes são exatamente esses profissionais que estão no seu dia a dia, que convivem com você no seu dia a dia, e que faz a diferença no seu negócio, que faz o seu negócio rodar. E se esses profissionais que você utiliza a mão de obra dele não estiverem bem, consequência disso, você vai ter ali os resultados você vê no dia a dia. E quem faz a gestão do facilities tem esse dever, tem essa missão também de acompanhar isso. O processo ele é mais amplo, às vezes as pessoas acham que é apenas gerir, entregar as pessoas aí para você, não é preciso entender as necessidades, entender ali as dificuldades também dos profissionais que estão executando. E às vezes esse profissional, ele tem as suas dores, ele tem as suas queixas, e ele vai exatamente queixar com quem? Com você, porque normalmente, tendenciosamente, nós quando temos alguma dificuldade, quem está mais perto da gente no dia a dia, a gente tende a compartilhar com mais facilidade com essas pessoas, porque a gente passa a conviver. É tendência, nós humanos a gente vai fazendo isso, a gente está mais próximo, às vezes a gente sente a liberdade de contar algo que está nos incomodando, e esses profissionais, eles direcionam a você. Não tem problema nisso, não? Tem não, lógico que não. Mas quando você quando ele te interrompe, e às vezes você tem que desgastar a sua energia. Lógico que eu sei que você é humano, e a gente tem que ser humano mesmo, a gente tem que cuidar das pessoas. O maior patrimônio que nós temos é a vida, e não só a nossa, mas a vida das pessoas também. A gente tem que zelar pelas pessoas, porque nós vivemos em comunidade. Se nós cuidarmos das pessoas, certamente as pessoas cuidarão de nós. A gente precisa entender isso. Mas a gente precisa também entender que às vezes as pessoas que estão por debaixo do uniforme, elas têm sentimento, elas têm desejo e elas têm também as suas objeções. E na gestão do facilities, e às vezes as pessoas, quando a equipe começa, por ela ficar sem referência, porque quem você contratou, terceirizou ali, entregou ali os seus processos, não está entendendo isso de uma maneira assertiva, isso vai influenciar na qualidade do seu serviço, isso vai influenciar ali nos resultados finais, isso vai influenciar na sua tomada de tempo. Por quê? Quantas vezes você tem que parar, às vezes você vai ter que parar o seu dia a dia, as suas atividades, as suas ocupações, para dar um ouvido para a equipe. E se não ouvir a equipe, você já sabe. Quantas vezes, eu vou te fazer uma pergunta, você já analisou por que tem profissionais que faltam mais ao trabalho do que os demais? Tem pessoas... Analise bem, isso é histórico, eu estou te falando isso porque eu convivo nesse mercado há 25 anos, há mais de 25 anos. Então, estou nesse mercado aqui, já tem chão aqui.
Então a gente sabe que as pessoas, às vezes, tem profissionais que faltam. Eu analiso, às vezes tem profissional que 4 anos, 2 anos sem apresentar um atestado médico. É porque ele está negligenciando? Não, às vezes ele é uma pessoa que planeja o dia a dia dele. Vai ao médico com frequência, às vezes ele se organiza, ele se programa, mas tem aqueles profissionais que sempre, com frequência, estão apresentando ali as suas ausências, estão justificando por meio de atestado, ou talvez não justifiquem. E por que você vai analisar? Analisa para você ver a estima, a baixa ou a autoestima dessa pessoa, como essa pessoa é no dia a dia. E às vezes, por ela apenas estar atuando no mercado da prestação de serviço de limpeza, ela é um profissional da área, ela começa a ter as suas dificuldades, mas isso está associado à estima desse profissional. Porque às vezes ele queria atuar numa outra profissão, não está atuando, ele queria ganhar mais e não consegue, porque é o que o mercado paga, ele se sente às vezes desvalorizado, ele não enxerga a profissão dele. Quer ver um outro exemplo? Às vezes, na casa, que hoje é muito comum, o marido trabalha, a esposa trabalha, as pessoas trabalham e têm filhos. E às vezes, quando tem uma demanda, às vezes um filho adoece, e aí você fala, mas você não pode faltar porque seu esposo leva o médico, ou sua esposa... Não, meu marido ou minha esposa trabalham. Ou seja, o próprio profissional, ele não está enxergando o dia a dia dele, o trabalho dele, de onde ele tira o sustento dele como um trabalho. Ele não consegue enxergar que isso é um trabalho, que ele é um profissional. E se ele não entende isso como um profissional, se ele não está entendendo isso, você acha que os resultados que ele vai entregar, isso são reflexos. Isso faz a gente virar uma chave, isso faz a gente pensar como é os meus profissionais, como é que eles estão comportando dentro dos ambientes dos meus clientes. Então eu preciso entender isso. Quando a gente percebe isso, quando o profissional ele sinaliza dessa forma, é hora da gente virar a chave e entender. Deixa eu analisar esse meu profissional, deixa eu sentar com ele. Não é só para disciplinar, não, porque às vezes as pessoas sentam só para disciplinar, às vezes para tomar medidas disciplinares com o profissional, e às vezes esse profissional está precisando muito menos que uma disciplina. Às vezes a gente precisa entender quais são as dificuldades dele. É fácil? Claro que não. Não é fácil, não é simples assim. E é você que está na linha de frente, é você que absorve os impactos. Agora, tem detalhes importantes, e às vezes na gestão, se o profissional, se a equipe não está bem, e detalhe, se tem um profissional, porque nós, tendenciosamente, nós somos criados para viver em comunidade, a gente sempre vai agrupar. Os seres se agrupam, sejam humanos ou não, os seres se agrupam. E quando tem um profissional na equipe que ele não vai bem, que ele está enfrentando uma dificuldade, que ele não está legal, isso às vezes ele vai compartilhar com os colegas. E isso também vai influenciar no resultado final. Às vezes os colegas vão ficar analisando como você está comportando, você que usa o serviço, como a empresa gestora, a empresa que foi contratada, que foi terceirizada ali para operacionalizar o seu processo, como ela comporta, mediante as reclamações, mediante a postura, se aquele colega ele não está legal, se ele está vivenciando um problema, se ele está enfrentando uma batalha, uma guerra ali internamente. Então, assim, os demais vão observar como vai ser o comportamento. Se a gente vai atuar simplesmente com medidas punitivas, se a gente apenas vai repreender, ou se a gente vai parar, dar ouvido, entender qual é a necessidade, chamar para uma conversa, às vezes auxiliar, ajudar aquele profissional naquele momento de dificuldade dele. Tudo isso é importante. A gente também entender as necessidades do profissional, porque não é só a gente apenas usar a mão de obra das pessoas como trabalhadoras e tá tudo bem, olha, tenho aqui uma relação de trabalho, eu te dou o dinheiro, você me dá o serviço. Não é assim não. Nós precisamos pensar no bem-estar da equipe. Se a equipe não estiver bem, se um profissional da equipe não estiver bem, certamente ele dissemina internamente. Veja só, mesmo você que tenha apenas um profissional na gestão do facility, se você quiser chamar na área da limpeza, se você quiser chamar o pessoal da limpeza, denomine do jeito que você entender e quiser. Mas você que demanda apenas um profissional para cuidar da área da sua limpeza. Vou chamar de limpeza porque às vezes as pessoas têm dificuldade de relacionar o facility dessa maneira. E aí, esse profissional, se ele não estiver legal, possivelmente, dentro da sua equipe, ele relaciona com os seus profissionais. Aí ele compartilha, tem pessoas que às vezes as pessoas têm mais afinidade, e por aí vai.
e ele compartilha a sua angústia, ou às vezes até a sua dor, com seus profissionais. E você pode entender que os seus profissionais ficarão sensibilizados com a dor dele. Por que que isso acontece? Porque nós nos agrupamos, gente, e as pessoas, tendenciosamente, elas sempre vão se colocarem. Quando nós estamos no momento de fragilidade, sempre nós vamos nos colocar como os mais fracos, vamos nos associando com as pessoas que estão se sentindo mais frágeis naquele momento. Isso é normal da vida, isso é normal dos seres. Então, se você olha, por exemplo, até não posso comparar, não posso fazer consideração dos humanos com os não humanos, mas se você for olhar, quando os animais, de um modo em geral, eles se agrupam, quando tem um que está ali mais deficiente, que às vezes não está bem, não está saudável nas manadas ou matilhas, eles compartilham, eles solidarizam entre si. E é assim conosco também, nós temos que solidarizar com as necessidades das pessoas. Às vezes a pessoa está ali com um momento difícil, está passando por uma luta, às vezes está com um aperto financeiro, que às vezes as pessoas, por ela estar passando um aperto financeiro, vai refletir em áreas da saúde dela. Às vezes a pessoa está vivendo uma sobrecarga muito grande, isso vai refletir no emocional dela. Às vezes vai aparecer ali uma dificuldade, aparece uma enfermidade, porque ela está vivendo uma sobrecarga muito grande, e por isso o Facilities, ele é muito mais amplo do que nós imaginamos. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas que contratam, terceirizam o seu Facilities, às vezes estão vendo o Facilities ou estão demandando ali como apenas uma estrutura de vou contratar uma empresa terceirizada para manter os meus ambientes limpos, e é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Beleza, é isso mesmo. Você precisa disso. Agora, se quem foi contratado não entendeu exatamente isso e não tem jeito, às vezes as pessoas, por mais que eu diga que eu sou sério, por mais que eu pareça ser sério, mas se eu não entender as necessidades também da minha equipe, os resultados finais não serão os mesmos, não serão diferentes, serão aqueles resultados que vão incomodar você. Por que as empresas pecam nisso? Por que as empresas falham nisso? Porque vira que mexe. Quem contrata o serviço terceirizado estão buscando a troca do fornecedor. Pensa comigo, se eu estou trabalhando para você, se eu não te dou trabalho, se eu cumpro a minha obrigação, se eu estou fazendo ali o meu combinado com você, se tudo está certo, por que você me trocaria por um fornecedor diferente? Eu acredito que você não teria motivos para me trocar. Alencar, eu não tive empatia com você. Tudo bem. Existem algumas coisas nesse cenário? Existem, mas nesse caso aqui, eu não acredito que seria um fator fundamental para uma substituição de um fornecedor, não. A maioria das vezes, por mais que quem faça a gestão do seu Facilities é sério, é comprometido, entende exatamente, mas se a equipe interna não está bem, vai influenciar diretamente nos seus resultados. E como isso influencia? Influencia na qualidade do serviço, influencia ali no serviço, como elas se comportam dentro dos ambientes, se elas estão comprometidas ou não com o seu resultado. Tudo isso são consequências, e quem terceirizou, quando você terceirizou, você não quer saber disso. Na verdade, você precisa ter seu ambiente limpo. Mas quem foi o contratado, se não entender isso, se não analisar isso, se não estiverem com os olhos voltados nesse processo para você, certamente ele vai te entregar os profissionais e você vai ter que se virar. E não é assim que funciona. E se ele deixar os profissionais lá, não entender as necessidades, ou às vezes vai lá mais ou menos e aplicam ali, penalizam a equipe porque às vezes falhou, isso não é uma maneira eficiente de fazer gestão de Facilities. Às vezes, até pela nossa própria natureza humana, nós queremos sempre ter ali aquelas medidas punitivas, não tem nada disso, gente. Às vezes as pessoas estão falhando, é porque elas estão convivendo com dificuldades, às vezes elas têm um problema interno, às vezes tem algo que está incomodando elas, ninguém ouviu, ninguém entendeu a necessidade delas, às vezes elas estão falando, quem sabe nem foram ensinados, não foram treinados, quem sabe está havendo ali uma sobrecarga, as pessoas estão cobrando demais delas, e elas não estão aguentando a pressão que vem no dia a dia. Às vezes isso acontece. E às vezes quem está fazendo a gestão do Facilities não teve ali a humildade de entender isso, não foi ajudar a equipe. Não é apenas eu ser contratado, as minhas empresas foram contratadas e eu coloco as pessoas lá e sumo e tchau. Só quero
receber a fatura no final do mês e dessa fatura eu pago ali que é direito do meu trabalhador, os impostos, e remeto a documentação, comprovo para você a minha idoneidade e a equipe, como fica a equipe no dia a dia? É preciso entender. Todas as vezes que nós entendemos isso, que nós estamos lidando com pessoas precisam de cuidados. Você precisa de cuidado. O seu negócio precisa de cuidado. Por mais que nós estamos lidando com a estrutura física e jurídica, mas tem gente atrás dessa estrutura. As pessoas têm sentimento, as pessoas têm as suas emoções. E às vezes esses sentimentos, essas emoções, por não serem observados, seja por parte de quem contratou, seja por parte da contratada, vai ter ali, tem hora que não vai dar uma liga. Então a gente precisa entender isso. Os sentimentos das pessoas também precisam ser levados em consideração. Inclusive das pessoas que contratam serviços do Facilities. Porque às vezes quando você contrata um serviço Facilities, e eu sei que você sabe, mas eu preciso dizer isso, às vezes as pessoas elas contratam um serviço do Facilities. Se você for para o mercado, você mesmo for fazer a seleção de pessoas, você vai conseguir fazer. Você vai ter mais dor de cabeça? Claro que vai. Você vai ter mais trabalho? Vai. Os riscos ficarão do seu lado? Claro que ficarão do seu lado. Mas você consegue fazer. Às vezes a gente fala que não consegue, consegue, dá para fazer, dá, é mais trabalhoso, é mais cansativo. Se perder o processo, volta para o final da fila, tá tudo bem. Tem gente que gosta disso e eu acho que não precisa disso, não tem mais essa necessidade. Porque tem pessoas que entendem, tem pessoas comprometidas que fazem isso com muita assertividade. Agora, qual que é a proposta de tudo isso? A proposta de ter alguém para cuidar do Facilities é exatamente isso. E quando você decidiu contratar, certamente você não está contratando só porque você quer, não. Você tem uma necessidade, tem algo que está te incomodando. E quando nós falamos isso, quando a gente analisa ali, a gente fala do mapa da empatia, das dores das pessoas, todas as vezes você pode analisar. Quando você vai comprar determinado produto ou serviço, a maioria das vezes você está comprando aquele produto ou aquele serviço, porque, primeiro, você precisa de ter um bem. Segundo, você precisa também ter aquela sensação de que você adquiriu algo. E terceiro, você também precisa ter aquele compromisso de que você está cuidando. É interessante a gente pensar nisso, porque às vezes as pessoas não pensam dessa forma e todas as vezes contratar, por exemplo, uma empresa terceirizada. Eu te falei que você pode fazer por conta própria? Pode. E dá mais trabalho? Claro que dá. É mais cansativo? Claro que é. Os custos são maiores? São maiores. Compensa. Eu, Alencar, vou dizer que não compensa. Porque eu já fiz cálculo disso, já analisei todos os cenários, atuando nesse mercado há 25 anos. Então, já fiz cálculo. Se eu não lidasse com Facilities, certamente eu não contrataria, eu não faria contratações diretas. Eu terceirizaria, com certeza encontraria pessoas que fazem com assertividade. Agora, as pessoas compram serviços é porque elas têm também uma necessidade. Analisem bem. Quantas vezes você tem um produto que você comprou, vamos falar aqui nesse caso de produto, ou até mesmo serviço, quem sabe você já comprou um serviço que nem está usando. Às vezes comprou ali um produto no modelo digital, não está usando. Às vezes comprou ali, foi lá na faculdade, pagou ali, não está indo. Quem sabe comprou ali, foi na academia, pagou ali, mas não está usando. Então, às vezes comprou um produto que esse produto está jogado, não está sendo utilizado. Então, nós compramos as coisas, nós temos o hábito de consumo. E nós compramos as coisas, às vezes, simplesmente para, às vezes, no momento ali, o que te deu prazer foi comprar. Às vezes, as pessoas têm isso também. E a gente precisa entender isso. E quando você contratou, está comprando serviços de Facilities ou de higienização, é porque tem algo que está te incomodando. Ninguém sai comprando as coisas nesse cenário, você não sairia. Tem algo que está te incomodando. Ou tem algo que você está tendo a visão, você está ampliando a visão de negócio. E eu opto mais pela ampliação, pela visão de negócio. Você está deslumbrando-se no mercado. As pessoas estão enxergando, você está começando a ver o mercado com olhos diferentes. Você passou a ser mais estratégico no seu mercado. Por quê? Porque quando você não gasta energia, deixa a sua energia para você gastar naquilo que vai promover o crescimento do seu negócio, você está tendo uma visão mais estratégica, você está vendo, enxergando os horizontes de maneira diferente. Agora, quando você simplesmente quer fazer por conta própria, você não tem a coragem de largar os hábitos que às vezes faz você a equipe ficar te abordando, você gastando a sua energia ali, perdendo o seu tempo, focando na equipe do Facilities, isso é falta de coragem, todas as vezes, e falta de visão de negócio.
Porque quando nós não temos a visão do nosso negócio, quando nós não enxergamos a dimensão do nosso negócio, a gente passa a perder o tempo em situações que não são tão relevantes, que não são tão importantes para o nosso negócio, que a gente pode entregar para alguém que vai fazer, inclusive, melhor do que a gente. É por isso que eu falo sobre isso e eu estou aqui exatamente para orientar as pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque eu, Alencar, certamente você já deve ter sacado. Eu sou empresário no segmento de facílitos, então eu cuido eu lido com a terceirização há 25 anos. Então estou aqui no mercado exatamente para o meu objetivo é ajudar as pessoas que contratam a terceirização, contratar de maneira eficiente, não ter que ficar enfrentando desafios, ou quem sabe até ficar ali trocando de tempo em tempo, vira que mexe, tem que estar trocando de parceiro, porque o parceiro não entendeu aquilo que você precisa. É muito comum, às vezes, todo ano, às vezes o mesmo fornecedor, às vezes a gente entendeu que aquele cliente não tem perfil para nos contratar e está tudo bem. A gente não é obrigado a trabalhar para quem a gente não quer. Ou você não é obrigado a trabalhar comigo se você não quer. Mas é só para você entender, porque às vezes todos os anos o cliente aparece ali te pedindo uma proposta. Leva anos. Às vezes eu entendo que tem um período ali a jornada de compra do cliente, às vezes aquele cliente não conseguiu enxergar valor na minha oferta para ele, às vezes ele não conseguiu enxergar valor e não me comprou. E está tudo bem nada, mas eu preciso melhorar isso com certeza. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes entra anos e sai anos, as pessoas viram que mexe e estão trocando. Para que ficar trocando? É só encontrar quem faz e faz com assertividade, é só encontrar quem realmente está comprometido. Agora, não é só falar. Se falar e não fizer, é complicado. É preciso saber. Quem vai fazer a gestão do seu facilities entende exatamente? Nas conversas, eu acho que você, para contratar, um dos maiores erros, quem vai fazer a contratação de facilities, às vezes vai terceirizar, às vezes, uma das perguntas que vocês mais erram, eu vou dizer para vocês, eu estou do lado de cá, que sou empresário no segmento de facilities, eu sei uma das perguntas que vocês mais erram. Às vezes, não sei qual que é a sua finalidade, às vezes pela postura das pessoas, e eu estou te falando isso porque às vezes as pessoas me perguntam isso, eu sei trabalhar isso, quebrar essas objeções, aí enfraquecer essas objeções em relação a essa pergunta, mas uma das perguntas que quem está do lado de lá, que às vezes precisam do meu serviço, perguntam. Isso, lógico, que a gente vai fazer nas apresentações de proposta, você vai falar quanto tempo tem de mercado, quais são os seus principais clientes, você vai ter depoimento, mas às vezes você percebe que a pessoa não sabe daquilo que ela está fazendo, ela não tem noção do que ela está fazendo. Primeiro, porque quando você me convidou para estar aí no seu ambiente, eu entendi que é você que precisa de mim. Ah, mas você precisa do meu... Não, e se eu disser para você que eu não preciso? Eu estou aqui para te ajudar. Às vezes as pessoas não entendem isso. Aí elas perguntam, quantos funcionários você tem? Sendo que às vezes ela precisa de um funcionário, você precisa de um. Você não precisa de 50 ou de 100 ou de toda a minha infraestrutura à sua disposição. É isso. Aí, quando as pessoas fazem essa pergunta, eu entendo que ela não entende nada. Ela está dizendo para mim, eu não sei nada. Eu estou precisando de ajuda. E qual que é o problema disso? Que às vezes você tem que ficar debatendo com a pessoa para ajudar ela. E eu não tenho muita disposição para ficar debatendo com as pessoas para ajudar ela. Eu quero caminhar com quem quer caminhar comigo. Mas um dos grandes erros, e eu não sei de onde você vai estar vendo, assistindo esse vídeo, não sei qual é exatamente a sua função, mas esse é um dos grandes erros. Todas as vezes que você faz essa pergunta para um fornecedor, inclusive na área do facilities, que você às vezes faz, não sei qual é a finalidade. Talvez a sua finalidade é para fazer a medição da estrutura, se o fornecedor tem estrutura para te atender ou não. Isso às vezes você quer saber isso. Acho que é melhor você mudar o foco da pergunta. Mas isso não vai dizer nada. Às vezes tem quantas pessoas que têm milhares e milhares de colaboradores e que às vezes falham nos processos. Ou talvez tem gente que tem um colaborador e acerta no processo. Ou talvez tem gente que tem um e erra no processo. Então, o que você precisa entender, se você vai terceirizar, o que é que você precisa buscar? Primeiro, você já sabe o que o mercado, qual é o custo de mercado. Você não é um neófito. O que é um neófito? Uma pessoa nova. Você não é uma pessoa nova, eu vou dizer na fé, né? Você não é uma pessoa novata no trabalho. Se você está acostumado a lidar, certamente, você já foi no mercado, já fez ali uma solicitação, você já
já abriu o seu bid, já fez ali, já pediu proposta, então você já tem ali uma gama de propostas, e você vai fazendo ali as análises, o que essa empresa entrega, o que essa faz, e você já tem a noção de preço. Então, se você já tem a noção de preço, você já sabe exatamente. Então, se você já sabe o que o mercado, qual é a política, a prática de preço, então você precisa entender qual é o comprometimento desse parceiro para comigo. Se eu estou terceirizando, se eu vou entregar a gestão interna do meu facility para essa empresa, qual é o comprometimento? Essa empresa é realmente comprometida? Ela vai me entregar aquilo que eu realmente preciso? É isso que você precisa entender. Qual é a seriedade? Como é que essa pessoa na representatividade dessa empresa comporta mediante os cenários? É isso que você tem que analisar. Porque se você faz essas perguntas diretas, você não vai tirar ali o que você precisa. Às vezes você quer saber o tamanho e estrutura da empresa, tudo bem, mas tem diagnóstico que você vai pedir para a empresa. No ato, por exemplo, no fechamento de uma proposta, eu recomendo até que faça isso. Pede ali um nada consta da empresa, para saber quanto tempo que essa empresa existe no mercado, se essa empresa está regular, tudo isso são formas de você analisar e que você não perca tempo numa reunião. Porque às vezes você deixa de dar informações valiosas ou retirar informações valiosas com perguntas que às vezes não serão relevantes no seu dia a dia. E coisas que são relevantes no seu dia a dia, é saber realmente se essa empresa é comprometida, se ela está ali para fazer para você ou se ela está ali apenas para vender, porque às vezes as pessoas precisam entender isso. E um dos grandes erros, que a maioria das vezes, sinceramente, eu não cometo esse erro, eu falo que eu não cometo, porque às vezes, quando eu sou convidado por alguém para visitar um determinado cliente, e que eu chego lá e entendo que ele já tem um prestador de serviço lá, e que eu conheço mais ou menos o nível dos prestadores de serviço no meu mercado, e eu pergunto, por que você quer tirar esse prestador de serviço daqui? Ele te atende? Ah, me atende muito bem. Essa é a resposta, a maioria das vezes as pessoas me atendem. E por que você quer tirar ele? Eu quero entender por que você quer tirar ele. O que está te incomodando? Ah, é o preço. Aí a pessoa, a gente aperta, ela fala que é o preço. Mas o preço, o que você recebe por isso? Você está sentindo que o que você está pagando, você não está recebendo aquilo que você está entregando, que a pessoa está te entregando? Então, se é isso, dá para fazer ajuste, chama esse profissional, converse com ele. Eu não faço isso, gente. Em chegar num ambiente, às vezes eu sou convidado, às vezes as pessoas precisam entender. Eu sou convidado para montar uma proposta e eu vou visitar, e às vezes as pessoas mandam uma proposta para mim porque eu não estou concordando, o preço, eu sei que o cara está... Eu analiso. Da mesma forma que você me analisa para me contratar, eu também te analiso para você ser meu cliente. Eu também faço análise se você enquadra no perfil do meu cliente ideal, eu também faço análise. Da mesma maneira que você me analisa se eu sirvo para ser um fornecedor, se eu tenho estrutura, se eu tenho capacidade técnica, se eu tenho habilidades para te atender, eu também te analiso. É bobagem da gente achar que só um lado precisa. Os dois lados precisam se juntar. Porque eu te sirvo com o meu serviço, com a minha melhor, e você, em contrapartida, me dá o dinheiro para que eu faça isso por você e fica uma relação saudável. Agora, as pessoas, às vezes, perdem muito tempo por não entender, por não conhecer como é que funciona, não entende exatamente como é que funciona a estrutura de facilities, não sabe, e eu recomendo fortemente que você estude, você que está na área, você que está aí na área de gestão de pessoas, você que lida ali no RH, são funções que estão mais voltadas para esses departamentos, é que lidam mais com facilities. Então, eu recomendo fortemente que você, pelo menos, tenha aí uma noção. E quando eu te falei, e que às vezes as pessoas me convidam para estar ali e falam, e eu não faço, eu não cometo esse erro, às vezes só por perceber que o prestador de serviço está ali, e eu vou apresentar um preço menor para tirar ele dali, eu vou malhar ele, eu vou apontar onde as possíveis falhas dele. E, inclusive, recomendo que você converse com esse prestador de serviço, chame ele para uma conversa, peça ele para fazer ajustes. E quando eu pergunto às pessoas, mas é o preço, eu falo, chama esse fornecedor, conversa com ele, se ele te atende em todos os quesitos. É sério, é responsável, não te dá problema, a equipe está presente, a equipe está entregando os resultados do jeito que você precisa, não tem nada mais a reclamar, você está apenas pedindo preço, chame ele, converse com ele, faça ajuste no preço, fale a sua realidade que você está sentindo, fale para ele o seu momento econômico, que você está sem possibilidade de continuar pagando aquele preço. Às vezes ele consegue negociar com você. Eu não faço isso.
eu não tiro alguém que está no ambiente de trabalho, alguém que tem um contrato com as pessoas, às vezes a empresa terceirizada que está lá. Eu não faço isso. Tem gente que faz, está tudo bem. Eu não tenho essa política e não faço. Se me convidarem para apresentar uma proposta, apenas para tirar a pessoa de lá por bel prazer ou por que preço, não faz sentido. Porque nós que lidamos no mercado de facilities, o que a gente ganha é na administração. Mexer nos impostos não dá. Mexer nos benefícios do trabalhador não dá. Então a gente tem que ser correto. A gente sabe qual é o custo dos impostos, a gente sabe quais são os custos de benefícios, o que é salário. Então a gente lida com a administração. O segredo do meu negócio é ser um bom gestor, é administrar bem a taxa de administração que eu cobro do meu cliente para entrar para fazer o serviço para ele. Então, se eu vou ficar ali tentando tirar a pessoa dali porque o preço dele, às vezes o cliente está entendendo que o preço está mais alto, faz sentido para mim, não tem muito sentido. Agora, quando eu vejo tem falhas no processo, que às vezes já conversou, já chamou, o fornecedor não está nem aí, não está preocupado, aí a gente realmente entra no negócio. Agora, simplesmente para tirar um fornecedor, tirar ele de lá, depois, eu acho que se você fizer isso com ele, você vai fazer isso comigo. Eu tenho essa concepção desse negócio. Se eu tirar alguém por um preço, amanhã vai achar alguém que está pagando, que topa fazer por menos, você vai fazer isso. Então, eu não sou leal, eu não sou desleal. Eu sou leal ao meu cliente e eu também, não é porque às vezes a pessoa faz a mesma coisa que eu faço, eu tenho que tratá-lo como meu inimigo. Não, eu tenho que, inclusive, usar ele como meu parceiro. Eu tenho que usar ele como meu parceiro, tratar ele bem, ser respeitoso com ele, ser ali, às vezes, se ele precisar da minha ajuda, eu estar disponível para ajudar, porque eu não sei a hora que eu posso precisar dele. Então, é uma relação, é uma parceria mesmo, e às vezes as pessoas não entendem. E quem cuida ali, quem está lidando diretamente na gestão de facilities, às vezes tem essa mania de achar que trata os concorrentes como inimigo, e concorrência não é inimigo. As pessoas estão para servir. E quando nós entendemos que nós estamos nesse planeta para servir as pessoas, seja em qualquer parte do mundo você está, se você entendeu isso, que você está para servir as pessoas, seja com seu produto ou seja com seu serviço, você vai cumprir o seu papel, a sua missão de vida. Você vai fazer isso. Eu falo isso porque eu comecei no campo da prestação de serviço de limpeza, eu saí absolutamente do zero, eu não sabia nada, eu nunca tinha trabalhado no mercado da prestação de serviço de limpeza. Na verdade é essa, eu nunca tinha trabalhado, e eu comecei ali uma empresa de prestação de serviço de limpeza, onde eu saí sozinho, eu comecei sozinho, fui para o campo de batalha, iniciei um negócio absolutamente do zero. Graças a Deus, hoje a gente está no volume que está, tomamos o volume que tomamos, é porque graças ao trabalho, graças a Deus que Ele me deu coragem, me deu força, e me deu trabalho, e me deu disposição, foi exatamente isso. E me deu pessoas boas para estar do meu lado, me deu bons clientes, me deu pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo, que faz parte do meu ciclo de vida, a minha família. Então, graças a Deus é tudo isso. E a minha missão é exatamente servir as pessoas. A minha finalidade é servir as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, você quando vai contratar alguém, você não deve ficar apenas preso no preço. Você deve pensar exatamente naquilo que as pessoas vão te entregar. O que estão me entregando? É o mais ou menos? É só o arroz com feijão? E o arroz com feijão não está bem feito? Olha, preste bem atenção nisso. Porque às vezes você está disposto a pagar um preço mais baixo, mas também você está disposto a receber aquilo que o preço justifica aquilo. Agora, tem gente que está pagando um preço mais alto e ainda não tem aquilo que precisa. É preciso entender. Preço não é valor. As pessoas precisam entender isso. Principalmente quando às vezes as pessoas... o valor está muito caro. Valor não é preço. Valor é aquilo que você recebe ali. Você paga você paga X e recebe Y. Isso é valor. Agora, preço é aquilo que você está pagando. Eu pago X reais para esse copo que eu bebo água nele, então esse é o preço dele. Qual que é o valor desse copo? Ele é um copo, o cristal dele é diferente dos demais, por aí vai, a gente vai criando ali uma estrutura. Isso é valor. Então as pessoas precisam entender isso. E você que lida na gestão do seu facilities. Então, recomendo fortemente, você que precisa e que às vezes está demandando o seu tempo, gastando a sua energia, se desgastando, ou talvez até faz a opção de preço, ou talvez você terceirizou, você tem uma empresa terceirizada, mas você continua aí, não larga, deixa a equipe trabalhar, gente, deixa as pessoas cuidarem da gestão para você. Você não tem essa de você ficar ali abraçando tudo, não. Entrega isso para quem faz a gestão do seu facilities, peça que ela faça um planejamento,
das atividades, para que ela realmente faça a gestão e ela te dê apenas um relatório. E nem precisa ficar te abordando, não. Ó, você tem ali o cronograma das atividades, as coisas acontecendo, e as coisas vão fluindo normalmente. Nada de ficar gastando seu tempo, nada de ficar gastando a sua energia, beleza? Mas vamos fazer o seguinte, você assistiu esse vídeo e quer saber mais? Se você assistiu esse vídeo e quiser saber mais, eu vou deixar aqui o meu Instagram. É só você me chamar lá no direct, terei o maior prazer em poder te ajudar. E um grande abraço. E a gente se vê aí nos próximos vídeos, beleza? Um abraço.